Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento apologético, em defesa da fé cristã que uma vez nos foi dada, como diz o apóstolo Judas. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever, digitando lá Paulo.Delagnese, curtindo, compartilhando os nossos links no Facebook, no Twitter, no Instagram, também no WhatsApp com os seus amigos, pois eu conto com você para defendermos a fé que uma vez nos foi dada. Nesta oportunidade vamos falar sobre os Mormon e as suas doutrinas antibíblicas, doutrinas diabólicas. Muitos não conhecem os Mormon, né? Eles são disfarçados e até se dizem cristãos, né? Até chegam à nossa casa com uma conversinha boa, bonita, trazem as Bíblias na mão, mas para enganar, porque a crença deles não está na Bíblia. É o que veremos agora no decorrer deste resumo dessa matéria. Não tem como esgotarmos o assunto e concluí-lo, pois é um breve momento apenas de reflexão aqui, mas, tendo nós a oportunidade, iremos até a sua igreja e faremos o estudo completo. Vamos saber um pouco da história dos Mormons. Eles tomam como base para o fundamento da igreja dos Mormons 1 Timóteo 4, versículo 1 ao 2. Vejamos o que diz o texto. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Com isso, eles forçam a interpretação do texto e dizem que todas as demais igrejas apostataram da fé, não restando uma única sequer que pregasse a verdade. Então apareceu a José Smith Jr., após ele perguntar a qual igreja ele deveria pertencer, o Deus Pai e Jesus Cristo, Filho de Deus, dizendo que ele não deveria se filiar a igreja nenhuma, porque todas elas haviam apostatado e estavam desviadas, mas em breve elas seriam restauradas por ele. Só que isso era muita pretensão deste homem, porque a Bíblia nos diz que alguns apostataram da fé, e não todos. Então dizer que todas as igrejas se apostatou da fé é uma grande pretensão desse homem. E outra, só a dele é certa, só a visão dele é correta, o erro já começa aí, não é, meus irmãos? José Smith diz que Deus lhe apareceu, logo não pode ser o nosso Deus, mas um outro, pois a Bíblia diz que ninguém pode ver a Deus e permanecer vivo. Êxodo 33, 20. José Smith disse que todas as igrejas se apostataram, que quem lhe disse isso foi o próprio Deus e Jesus, que apareceram a ele em uma visão. Então logo vemos que esse Jesus que ele apareceu não é o nosso, mas um outro, como diz Paulo em Gálatas 6:9. Quem foi José Smith? Vamos saber agora um pouco quem foi esse falso profeta, após sabermos do começo da sua história. Antes de adentrarmos realmente as suas doutrinas antibíblicas. José Smith Jr. nasceu em 23 de dezembro de 1805 em Sharon, estados de Vermont, Estados Unidos. Era filho de José e Lúcia Smith. Eles se transferiram para Nova York aos 14 anos de idade de Smith. Seu pai era obcecado por procurar tesouros escondidos e sua mãe depois também mostrou ser uma mulher mística nesses assuntos. Depois dele ter a suposta revelação do suposto Deus e seu filho, que todas as igrejas haviam falhado e se apostatado, você encontra isso no livro de Pérola de Grande Valor, né? Abreviado PGV,
José Smith, capítulo 2, versículo 5, e José Smith, capítulo 2, versículo 10, 11, 15, 20. Eles diz que em 1823, quando estava com 17 anos de idade, recebeu a visita de um estranho anjo chamado Moroni, que lhe revelou a existência de um livro escrito em placas de ouro no Monte Cumorah, nas proximidades de Nova York, que traduzido foram os livros de Mormon. Moroni retornou mais vezes, em 1827, quando o primeiro profeta Mormon alega ter recebido as placas de ouro. Isso se encontra no seu livro PGV, capítulo 2, página e versículo 29 ao 46. Em maio de 1829, alega que recebeu juntamente com o livro Conde outra visão. João Batista aparecia numa nuvem, impondo-lhes as mãos e conferindo o sacerdócio de Arão. Depois os dois batizaram um ao outro, e um ao outro se ordenaram. José Smith, capítulo 2, versículo 66. Pouco depois disso, alegam que receberam também a visita dos apóstolos João, Pedro e Tiago, que lhes conferiram o sacerdócio de Melquisedeque e a autoridade para imposição de mãos, transferindo o dom do Espírito Santo. Então, as heresias e as besteiras que se seguem já mostra o grande erro dessa falsa igreja e desse falso profeta, a qual tem enganado muitas pessoas, porque o único que é segundo a ordem de Melquisedeque é o nosso Senhor Jesus. Mas não para aí. Em 6 de abril de 1830, em Nova York, Joseph Smith e mais 5 companheiros fundaram seus movimentos, na época com o nome de Igreja de Cristo. Depois foi mudado o nome para Igreja do Santo dos Últimos Dias, e finalmente em 1834 passou a ser chamada a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. José Smith morreu em 27 de junho de 1844 no cárcere de Lyons, trocando tiro com uma multidão revoltada. Isso levou os seus seguidores mormons a considerá-lo herói e mártir. Mas uma pergunta que não quer calar: até onde se sabe, mártires não morrem empunhando armas como ele. Então, nós vemos que realmente de mártir não tem nada. Ele mais é um falso profeta. Outro sucessor de José Smith, Ong, sucedeu José Smith e deixou Nova Orleans e se estabeleceu no Vale de City, Estados Unidos, em 1847, que desde essa data é a sede mundial do movimento do mormonismo. A viúva de Smith, Emma Smith, nunca reconheceu a autoridade de Ong. Surgiram vários grupos desistentes com a morte de José Smith, e um deles é a Igreja Reorganizada, sendo Smith terceiro filho de José Smith, o apóstolo dessa igreja, considerado apostata pelo grupo de Santo Lark. As 3 fontes de autoridade dos Mormons. Os 3 principais livros de Mormons, publicados em inglês em 1830, foi traduzido para o português em 1938. Doutrinas e Convênios, publicado pela primeira vez na forma em que se encontra atualmente, em 1876, traduzida para o português. Em 1950, é Pérola de Grande Valor, publicado originalmente em 1871, traduzido para português em 1952. São essas consideradas obras inspiradas, que eles chamam de obras padrão. Por exemplo, o Jornal de Discurso História da Igreja, além de inúmeras outras, seu período atual e a revista Leona. Para eles, tais escritos têm mais valor do que a Bíblia. Eles dizem que a Bíblia foi adulterada e que o homem não pode entendê-la sem a ajuda desses livros. Então, aí está as grandes heresias aonde se começa. Eles usam a Bíblia,
apenas para enganar as pessoas quando chegam à sua casa com aquele discurso bonito. Mas sabemos que isso é uma pretensão para um homem dar mais valor a seus escritos do que a palavra de Deus. Ao homem só isso não é nenhuma novidade, porque todos aqueles que se apostatam da fé como Smith é que passam a crer nos seus escritos e não na Bíblia. Porque a Bíblia condena os seus escritos, é por isso que eles dizem que a Bíblia está adulterada. E não porque a Bíblia não é a verdade. Ao contrário. Algumas doutrinas do movimento. A respeito da Trindade, eles acreditam que há 3 deuses, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um separado do outro. Mas a Bíblia não nos diz assim, mas ensina que os 3 são Deus, mas substitui na unidade, ou seja, a Trindade se crê desta maneira. Os mormons estão, na verdade, confundindo as pessoas da Trindade como muitos têm feito em vários tempos. Deixo-vos um exemplo para que possamos melhor entender a Trindade. Eu dei esse exemplo na minha matéria em defesa da Trindade, a qual já temos o nosso vídeo aqui no canal do YouTube. Um exemplo bom, fácil de compreender: o ovo. O ovo, ele tem 3 substâncias: casca, clara e gema, sendo uma substância diferente da outra, mas ao mesmo tempo é apenas um ovo. Na Trindade também não existe 3 deuses, Pai, Filho e Espírito Santo, mas não são 3 deuses, como eu disse. Assim como no caso do ovo, que são 3 substâncias, mas apenas um ovo e não 3 ovos. Isso só para ficar um pouco mais fácil para você compreender. O Deus do mormonismo. Hoje ele é Deus, mas no passado ele não era, sendo apenas um homem que veio progredindo até se tornar Deus como se vê hoje. Parece uma brincadeira, mas essa é a crença dos mormons. Veja o que o José Smith diz próximo do fim de sua vida, como foi relatado em ensinamentos do profeta José Smith. Ele anunciou: nós temos imaginado o suposto Deus que era Deus desde toda a eternidade. Mas eu irei refutar essa ideia agora. Ele, uma vez, foi homem como nós. Página 345 do seu livro. Os atuais deuses mormons são, portanto, muitos, e já pelo menos deles foram homens. Então, mormons têm a mesma ideia de Deus que alguns pregadores da prosperidade têm, a qual você pode ver também no nosso canal do YouTube, onde temos em defesa da fé contra os pregadores de prosperidade. Através dos ensinamentos do profeta Smith, a igreja mormon tem ensinado que Deus Pai, um homem como nós, que progrediu até se tornar um Deus, e mesmo nessas condições, ele continua a possuir um corpo de carne e osso. Doutrina e Convênio, no livro deles, página 130 e versículo 22. Então você pode conferir lá, que não é eu, pastor Paulo, que estou dizendo isso, está escrito, né? As besteiras e asneiras que têm sido ditas por este falso profeta ensinado pela igreja mormon não merecem nem mesmo o nosso comentário. Mas o pior é que eles não param por aí. Veja o que mais ele disse a respeito do próprio Deus. Já foi como nós somos. Agora ele é um homem exaltado, entronizado em céus distantes. Ensinamentos do profeta Smith, copiado por Joseph Figg Smith, página 336. Além disso, o mormonismo tem ensinado que Deus tem um pai, um avô e assim sucessivamente. Parece brincadeira, mas é isso que eles ensinam no ensinamento do profeta José Smith, página 365. Você pode pegar o livro de Mormon e conferir, para que eles não possam refutar o que aqui tem sido dito, né? Então, vemos as grandes heresias e descobrimos, se assim podemos dizer, da onde os pregadores de prosperidade tiraram essa asneira também de dizer que Deus é um ser humano como nós.
O que é a palavra de Deus nos esclarece a esse respeito, né? Ela nos esclarece que isso é um absurdo, porque Deus Pai é Espírito. João 4:24, 1 Timóteo 6:15 e 16. Então não pode ter um corpo de carne e osso. Ele não é homem. Números 23:19, Oséias 11:9, Romanos 1:22, 23. E que somente existiu como Deus eternamente. Ele também é onipotente, onipresente, onisciente. Salmo 92, Salmo 139, verso 7 ao 10, Isaías 40, versículo 28. Então essa ideia de Deus ser homem é um absurdo, e que o homem pode se tornar um Deus no futuro também é outro absurdo, só mesmo sendo uma ideia de Joseph Smith, dos Mormons e do diabo. Ele, o diabo, disse isso ao primeiro casal no Jardim do Éden, Gênesis 3, 4, 5. Mas sabemos que nada disso aconteceu. Na verdade, isso sim abriu a porta da entrada para o pecado. Joseph Smith, os Mormons e o diabo estão mesmo enganados a respeito disso, porque o homem jamais se tornaria um Deus. Outro absurdo dos Mormons é dizer que Satanás e Jesus são irmãos e que Jesus é um homem exaltado. A igreja Mormon tem ensinado que Jesus é o nosso irmão mais velho e que progrediu até chegar a ser um Deus, tanto primeiro sido gerado como filho espiritual por meio do Pai e de uma mãe celestial, sendo posteriormente concebido fisicamente pelo Pai e pela Virgem Maria. A doutrina Mormon ensina também que Jesus e Lucifer são irmãos. Onde encontrar isso? Como conseguir um casamento celestiais? Página 123 e 124. Princípios dos Evangelhos de Mormon, 9, versículo 15 e 16. E 1654, versículo 54. Tudo isso tal que a igreja ensina a respeito de Jesus parece uma brincadeira de mau gosto, mas na realidade eles realmente pensam assim, os Mormons, e ensinam essa besteira. Por isso estou citando referências bíblicas que provam o contrário, e também as referências do livro dos Mormons, para vocês poderem conferir o que estamos falando assim, aqui. Só que a palavra de Deus rejeita tudo isso, ao dizer que só Jesus é o único e verdadeiro Filho de Deus. Sempre existiu como Deus e coeterno, coigual com o Pai. João capítulo 1, versículo 1 ao 14, João capítulo 10, versículo 30 e Colossenses capítulo 2, versículo 9. Ainda que nunca tenha sido menos eu, Deus, no tempo indicado, pôs de lado a glória que se compartilhava com o Pai. João 17, 4, 5, Filipenses 12, 6, 11, né? Ele deixou a sua glória, como diz Filipenses, para se tornar homem e morrer no meu lugar e no seu, e se tomar o nosso pecado. Mas isso jamais significa que em alguma época ele tenha sido homem. Ele sempre foi Deus, como a palavra de Deus nos diz. Então, ele só foi feito semelhante aos homens na realização da redenção do homem e da mulher na cruz do Calvário. Então, a obra de salvação trouxe-nos Jesus a este mundo, mas para nos salvar, e nunca no sentido de dizer que ele era homem e se exaltou e se tornou Deus, como ensina os Mormons. Vamos a outro assunto polêmico. O que eles acham do pecado de Adão e Eva? Para eles, o pecado do primeiro casal no Jardim do Éden era um passo necessário no plano da vida e uma grande bênção para toda a humanidade. Princípio do Evangelho, página 31, livro de Mormon, 2 Nefi 2, 25. Você pode conferir lá essa besteira que eles dizem. Somente para os Mormons é que o pecado de Adão e Eva pode ser visto como bênção ou necessário, porque a Bíblia diz que foi um grande mal e que através disso o pecado entrou no mundo, colocando todos os seres humanos debaixo da condenação e da morte. Assim, todos os seres humanos já nascem com uma natureza pecaminosa e serão julgados pelos pecados que cometeram individualmente. Ezequiel 18, 1 ao 20, Romanos 5, 12 ao 21.
Como tal coisa pode ser uma bênção, se nos levará a um julgamento e poderá até nos condenar? Essa é uma pergunta que não quer calar. Só se for mesmo para os mórmons a ideia de que o pecado foi uma bênção. Como é a salvação para os mórmons? A salvação para os mórmons é adquirida através das obras, o requisito indispensável para se obtê-la, que é entendida como a entrada no reino celestial. Princípios do Evangelho, página 69, página 290 e página 292. Terceira regra de fé, na Pérola de Grande Valor, livro de Mórmon, 2 Nefi 25, versículo 23, ou através do batismo pelos mortos. Esse é um ritual que eles praticam em seus templos no dia do batismo. Antes, pessoas que ali frequentam podem batizar-se por um ente querido que morreu sem ter se tornado um cristão e que não teve tempo de decidir e de se batizar. Absurdo, porque a Bíblia diz em Hebreus 9, 27 que após a morte segue-se o juízo. Quem morre sem Cristo vai para o inferno. Não tem cabimento um ensinamento desse, de eu ou qualquer um dos meus familiares batizar por alguém que morreu. A Bíblia diz que cada um de nós somos responsáveis pela nossa salvação. Cada um de nós teremos que dar conta diante de Deus no dia do juízo final, pelo bem ou pelo mal que nós fizemos. Tudo isso que passa, que uma pessoa passa a encontrar a salvação através desse batismo, é o maior absurdo, porque, como dissemos, ao homem, a mulher, está ordenado morrer uma só vez. Eles pegam como base para esse ensinamento 1 Coríntios 15, 29, dizendo que os cristãos se batizavam pelos mortos. Só que esse versículo de maneira nenhuma nos ensina isso, pois Paulo faz um questionamento e não um apoio a essa doutrina. Olha o que diz o texto de Paulo. Ele diz o que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam. Então Paulo está questionando, Paulo não está apoiando. Por quê? As pessoas achavam que os mortos não iam ressuscitar. Então Paulo fala, por que então vocês se batizam pelos mortos, já que eles não ressuscitam? Por que se batizam então vocês? Essa é a pergunta de Paulo e não o apoio. Porque na época de Paulo havia algumas pessoas que não criam na ressurreição, como eu acabei de falar, mas estavam se batizando pelos mortos e não os cristãos. Os ensinamentos do livro de Mórmon para nós não têm nenhum valor, mas para eles o tem, já que ensinam que após a morte não há mais esperança. Então, o próprio livro deles acaba entrando em contradição com essa doutrina. 2 Nefi 9, 38, 26, versículo 11, Alma 5, 28, Moisés 16, 5 a 11, 26, 25 e 27, Alma 37, versículo 31 a 35, ou seja, só nesta vida há esperança. Então o próprio livro de Mórmon diz que após a morte não há esperança, só que eles continuam entrando em contradição e fazendo batismo pelos mortos. Então, na verdade, eles estão enganando seus próprios membros e a si mesmos, pois praticam o batismo dos mortos sem esperança deles já passou após a morte. A respeito da salvação pelas obras, a Bíblia que é impossível aos homens, porque sem a obra redentora de Jesus Cristo na cruz, estamos espiritualmente mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2, 1, 5. Então, obra nenhuma pode salvar o homem. Eu não faço obra para ser salvo. Eu faço obra porque eu sou salvo. Então, as obras é consequência de quem já é salvo. Isso tem que ficar claríssimo para nós. A obra expiatória de Cristo.
para os mormons. Para os mormons, a obra expiatória de ora não é suficiente para a salvação, mas somente um passo do que requer para ser digno de obter a vida eterna. Para ser salvo e também imprescindível a obediência a todos os mandamentos da igreja mormon, o que inclui os inclusivos rituais do templo mormon. Então, tudo isso é antibíblico. O que a Bíblia ensina? Por que dizemos que é antibíblico? À luz da Bíblia, isso é uma grande heresia, porque a obra expiatória de Cristo é suficiente para nos garantir a salvação. Não precisamos obedecer a nenhum ritual da igreja dos mormons para sermos salvos, mas sim nunca rejeitar a graça de Deus nesta vida. Se não for assim, estaremos debaixo da condenação eterna. João 3:36, Hebreus 9:27, 1 João 5:11 e 12, mas nunca por não obedecer a rituais dos templos mormons, pois a obra de Cristo, sim, é suficiente para nos salvar. Os livros de Mormon é a única fonte verdadeira para eles, pois acredito que a Bíblia foi corrompida com o tempo por homens que não temiam a Deus. Já o livro dos Mormons veio como uma nova revelação e permanece fiel nos princípios que Deus planejou para os seus escolhidos. Mas a história prova que o livro dos Mormons é falso. Hosper aborda que o livro dos Mormons foi inventado pela mente de José Smith e diz ainda que a história do livro foi plagiada, ou seja, ele tirou o livro da história fictícia de Etan, não sendo, portanto, a revelação de um anjo. Quase todo o conteúdo do livro dos Mormons é encontrado na história fictícia do escritor Etan, que foi escrita antes do livro dos Mormons. Veja se não é uma coincidência, os dois livros apresentam os nativos da América como hebreus, os dois alegam ter havido uma parte de selvagens e ambos os livros atribuem ao ramo civilizado uma cultura da idade do ferro. Os dois representam esses colonizadores do Novo Mundo, como outrora havendo existido um livro de Deus, uma compreensão do Evangelho e a figura de um Messias branco que os havia visitado. Ambos consideram os gentios americanos como tendo sido escolhidos por uma profecia para pregar o Evangelho aos índios, que eram remanescentes dos antigos hebreus americanos. Roberts, causando preocupação aos mormons, faz perguntas incômodas concernente a esse e outros paralelos que ele encontrou. Pode tão numerosos suprimentos pontos de semelhança e sugestivo contato ser mera coincidência? Então nós vemos que não. Nós vemos a falsidade do livro de Mormons. Vemos da onde se inventou o livro dos Mormons, né? De uma história fictícia, existia já antes e falava o mesmo que o livro dos Mormons nos fala hoje. Os Mormons acham que o livro de Mormon foi escrito há muito tempo, mas as fortes evidências provam que não. Logo a seguir, bem nos calcanhares do análise de Hobbes, encontramos evidências muito fortes que a Bíblia, na versão do rei Tiago, foi usada na composição do livro dos Mormons. Então a Bíblia, na versão do rei Tiago, é uma antiga escrita, e vemos que os Mormons tiram os seus relatos exatamente dessa Bíblia, e isso já foi provado. Market mostra que a parte do livro que supostamente teria sido escrito durante o período do Velho Testamento é literalmente temperada com as frases e citações das traduções do rei Tiago do Novo Testamento. Ele lista 200 exemplos. Até as profecias que aparecem nesta mesma parte apresentam as mesmas palavras que são usadas no Novo Testamento da Bíblia. Então isso tudo é comprovação. Eis algumas dos muitos paralelos indicados plágio. João Batista, por exemplo, é predito para vir preparar o caminho para um que é mais poderoso do que eu. 1 Nefi 10, versículo 8, Lucas 3,16 na nossa Bíblia. De que não sou digno de desatar a correia dos seus sapatos. 1 Nefi 10, 8. João 1, 27. Semelhantemente haverá um rebanho
em um pastor, 1 Nefi 22, 25, João 10, 16, em uma fé e um batismo, livro de Mórmon, Moisés 18, 21, Efésios 4, 5, e mais a vinda e o ministério de Alma, no período do Velho Testamento do livro de Mórmon, são virtualmente uma cópia da vida do apóstolo Paulo. Até as mesmas expressões tipicamente paulinas são encontradas nos lábios de Alma. Fé, esperança e caridade, Alma 7, versículo 24. 1 Coríntios 13, 13. O poder de Cristo para a salvação, Alma 15, 16. Romanos 1, 16. Sem Deus no mundo, Alma 41, versículo 11. Efésios 2, 12. O livro dos Mórmons, ocasionalmente, erros graves em seu uso de material bíblico. Na Bíblia, por exemplo, em Atos 3, 22, Pedro faz uma parafrase das palavras ditas por Moisés, Deuteronômio 18, 15 ao 18. Contudo, no livro de Mórmon, em Nefi 22, versículo 20, as palavras de Pedro são equivocadamente referidas como palavras literais de Moisés, parecendo indicar que alguém copiou o trecho de Atos para parte do livro de Mórmon, que dizem ter sido escrito na época do Velho Testamento, em vez de copiar o trecho de Deuteronômio. O mesmo erro volta aparecendo as palavras de Malaquias 4:1, na Bíblia aparece e em Nefi 22, versículo 15, no livro de Mórmon. Só que de acordo com os Mórmons, Nefi teria sido escrito mais de 100 anos antes de Malaquias ter escrito seu livro bíblico, o que aponta para mais um caso em que o escritor do livro dos Mórmons teria copiado texto da Bíblia e que a data atribuída pelos Mórmons a Nefi não pode ser verdadeira. Existem muitos outros erros da doutrina da falsidade do livro de Mórmon, mas o tempo manda-nos parar e é impossível concluir. Por muitos anos, os Mórmons dizem que os negros eram filhos de Caim e filhos do diabo, e que não tinham o direito da salvação. Eles dizem que a marca de Caim é o negro. Eles tiveram que mudar isso por causa de vários processos. Mas, numa oportunidade, temos aqui a prova de todas essas heresias e besteiras que eles disseram. Mas ficará para o dia que formos na sua igreja falar especificamente sobre os Mórmons. Que Deus possa abençoá-lo e que esse pequeno resumo apologético possa lhe ajudar a esclarecer um pouco. Que Deus o abençoe. Se você ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, eu convido a se inscrever digitando paulo.delanhese. Amém?